pastor falou tanto, irmão Sérgio. Oi. Fique quieto aí. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade. Se vocês pudessem colocar a mão no meu coração, vocês iam ver que está batendo bem aqui, porque doutrina é um negócio sério, e a gente pede muito a Deus uma orientação para ministrar a doutrina, porque são ensinamentos para a vida cristã, e nós precisamos muito desse direcionamento. E eu convido aos meus amados irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 38. Lucas 10, 38. Amém? Os irmãos acompanham no telão, eu vou ler aqui na minha versão. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 38, Lucas 10. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe para que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. É um texto bastante conhecido. Muitas vezes já ouvimos pregações a respeito desse texto. Mas o Senhor me direcionou nesta palavra. Na sexta-feira, eu acho que a mãe vai fazer outro dia, que eu estava levando uma reflexão para os obreiros, e li justamente aqui. E quando o pastor me chamou, eu nunca tenho uma palavra pronta, eu vou trabalhar em cima daquela palavra. Então, se ele me chama hoje eu não tenho uma pronta, mas amanhã eu posso ter. Então, eu vou pedir a Deus uma orientação, um discernimento, uma direção. E eu estava lendo esse texto, e tudo que eu estava planejando de falar na minha mente, esse texto ele encaixou perfeitamente. E eu quero começar dizendo que Jesus, ele ia de caminho. O texto fala, indo eles de caminho. Mas para onde Jesus ia, de onde Jesus vinha, o que é que ele ia fazer, qual era o lugar que ele ia. É importante a gente entender sobre isso, para iniciar a nossa reflexão. Jesus estava saindo da Galileia em direção a Jerusalém. Se você observar no capítulo 9, meado do capítulo 9, a gente vai perceber isso. Ele saindo em direção a Jerusalém. E nessa jornada que ele ia, ele vai terminar lá no capítulo 19, onde ele chega em Jerusalém. E este caminho era o caminho do Calvário. Jesus estava indo para Jerusalém para ser crucificado. E durante essa caminhada, ele ia passando nas aldeias, fazendo o que ele fazia de melhor, pregando, ensinando, curando, libertando, ou seja, ele ia fazendo a obra de Deus e a vontade do Pai. Entenda, Jesus estava indo para o Calvário, mas ele não ficou tristonho, desanimado, não, ele ia fazendo a vontade do Pai. E esse é um ponto de reflexão muito interessante, porque mesmo sabendo o que lhe esperava em Jerusalém, Jesus estava cumprindo a sua missão, ia cumprindo a sua missão.
Por quê, irmão? Porque Jesus, se nós olharmos os evangelhos, Jesus ele não teve uma vida aleatória. Jesus não acordou ou não acordava pela manhã e dizia: o que é que eu vou fazer hoje? Onde é que eu vou hoje? Sei lá, se eu vá para Betânia, para Betsaida, não sei. O que vocês acham? Não. Ele tinha um plano. Ele sempre teve um plano. Desde o nascimento até a morte, ele tinha um propósito estabelecido por Deus. Não teve um dia aleatório na vida de Jesus. Tudo foi planejado, onde ele andou, com quem falou, os milagres que realizou, tudo seguiu um roteiro pré-estabelecido por Deus, nos deixando para nós uma lição de como servir verdadeiramente ao Pai. E aqui no texto de Lucas nós vemos um pequeno corte da vida de Jesus em direção a Jerusalém. E o texto vai dizer que ele entra numa casa de Marta. Marta e Maria, nós sabemos que são as irmãs de Lázaro. Aqui no texto, Lucas não vai dar nenhuma referência sobre Lázaro, mas se trata dessas duas irmãs de Lázaro. E o texto diz que elas o receberam em sua casa. Mas a essência desse texto, irmão, nos mostra o comportamento de duas mulheres diante da presença de Jesus. Totalmente diferente uma da outra. Enquanto uma se comporta de uma maneira, a outra se comporta totalmente diferente. E como eu falei, nós já ouvimos muitas pregações que nos remeteram a representar Marta e Maria como um modelo de crente, como dois tipos de crentes que temos dentro das igrejas. Mas Deus colocou no meu coração que vamos além disso aqui um pouco. Não somente Marta e Maria representam dois tipos de crentes dentro da igreja, como também representa dois modelos de igreja na nossa atualidade. Dois modelos de igreja bem distintos. O texto vai dizer que Marta recebeu Jesus na sua casa e, consequentemente, Maria também o recebeu porque elas moravam juntas. Mas ambas tiveram um comportamento bem distinto diante da presença do Senhor. E vamos começar por Marta. Que tipo de igreja Marta seria? A igreja representada por Marta é a igreja onde a presença de Jesus, ela não é tão valorizada. É a igreja que deixa Jesus um pouco de lado. Ele está ali, mas parece que não está. O culto não é mais direcionado para a pessoa de Jesus. É a igreja onde não tem espaço para a sua palavra. E muitas vezes, quando ele fala, ele não é ouvido. É a igreja que não dá muita relevância e nem prioriza a palavra de Deus. É uma igreja com muitas atividades, muitos afazeres. E pasmem, muitas dessas igrejas nem parecem igrejas. Muitas dessas igrejas você entra e você fica perdido, sem saber como e onde você está. Muitas igrejas dessa, o templo é totalmente diferente, não tem reverência, você entra, parece que está entrando num show. Muitas delas parece que você entrou numa discoteca dos anos 90, é luz rosa, vermelha, branca, ofuscante, sabe, é fumaça no palco. Isso é uma igreja ativista. É uma igreja que você não vê quebrantamento. É uma igreja onde não se prega sobre o arrependimento. É uma igreja onde você vê muita agitação. As pessoas estão agitadas, estão muitas vezes até pulando, gritando, mas não tem quebrantamento. E Jesus, muitas vezes, não tem espaço para falar ali. Marta representa essa igreja ativista, preocupada mais com a obra e com o serviço, envolvidas em muitas atividades, mas que perdeu o principal foco, a palavra de Deus.
Eu tive um prazer de, esses dias, encontrar com uma pessoa que eu não via há muito tempo, um amigo da minha juventude, da minha adolescência, e a gente conversando, ele me falou que agora é crente, para a glória de Deus, e a gente ficou conversando sobre a igreja, sobre Jesus, e em um dado momento ele me pergunta o seguinte: irmão, o que está acontecendo com as igrejas? E eu fiquei com a interrogação e disse: em que sentido? Ele falou: a gente percebe que as igrejas não estão mais pregando a palavra de Deus. A gente percebe que as igrejas perderam o foco em apresentar o Evangelho de Cristo. E ele foi dar exemplo da igreja que ele congrega. Ele disse: irmão, na minha igreja muitas atividades. É congresso de jovem, congresso de criança, congresso de mocidade, congresso de homem, congresso de senhoras. A igreja está cheia, está ocupada com muitas atividades. Muitas vezes o culto precisa terminar um pouco mais cedo, porque tem que bater o aniversário de alguém. Mulher se apresentando, criança, e às vezes a palavra não tem tempo. 8, 10 louvores, porque precisa todos os conjuntos da igreja se apresentar no culto. E às vezes a palavra fica sufocada. E eu tive a curiosidade de perguntar: em quantos minutos mais ou menos é a pregação lá na tua igreja? E ele disse: no máximo 20 a 25 minutos. Sabe, irmãos, então assim, é a igreja Marta que não quer ouvir Jesus, ela está preocupada mais com o envolvimento com a obra, ela se envolve muito com a obra, mas muito pouco com o dono da obra. E muitas vezes acaba fazendo coisas que Jesus não pediu. Marta andava ocupada em muitos serviços. E você pergunta: mas irmão, servir não é, o crente não é para servir? Sim, o crente é para servir. Mas antes de servir, eu preciso ser adorador. Todo adorador, ele é servo, mas nem todo servo, ele é adorador. Então, Jesus entrou na casa de Marta não procurando serviço, ele entrou procurando ser adorado. Da mesma forma que ele entra na nossa vida, é para ser adorado em primeiro lugar. E ali a gente foi conversando e eu muito me entristeci por conta disso, irmãos. A maneira que ele falava era uma maneira de uma pessoa que estava desanimada. E ele dizia assim: olha, tem dias que eu vou para a igreja e eu me ajoelho lá e digo: Senhor, fale comigo alguma coisa. Não me permita sair daqui sem ouvir a tua voz. Irmão, assim, doeu no coração. Sabe, porque existem pessoas sedentas por aí, irmãos, em igrejas que perderam o foco totalmente da palavra, e muita gente com sede de ouvir a palavra de Deus, e não tem, irmãos, e não tem. E eu o estimulei a não desistir. Não desista, irmão. Ore pela sua igreja, ore pelos seus pastores, e peça para que Deus transforme os corações, mude o quadro. E eu lembrei de que os dias vão se findando, e até os escolhidos, se não tiver cuidado, vão ser enganados, irmãos, vão ficar para trás. Não tem como uma igreja se fortalecer ou ser forte, se não estiver firmada na palavra de Deus. Então, antes de servir, eu preciso adorar. Eu preciso ouvir, até mesmo para saber o que Deus quer, qual é a vontade dEle, para não cair no erro de não fazer o que Ele não pediu, e negligenciar muitas vezes o que Ele pediu. Então eu preciso parar para ouvir, nós precisamos parar para ouvir. Então Marta era esse tipo de igreja que estava envolvida em muitos afazeres. Marta também representa uma igreja que está doente. Se você ver, Jesus vai dizer: Marta, você está ansiosa e fadigada. Irmãos, uma igreja
que não é firmada na palavra, ela é assolada por doenças na alma. E o mal do século é esse, irmão. É a ansiedade, é a depressão. E muitas vezes nós estamos negligenciando a palavra do Senhor, o que Ele falou ao nosso respeito, o que nós somos, o que a palavra diz, e estamos ansiosos, quando a palavra diz que nós não devemos andar ansioso. Antes nós devemos entregar a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, porque Ele cuida de nós. Então a igreja que não tem foco na palavra, que não vive a palavra, que não reflete na palavra, que não ouve a palavra, ela é assolada por doença da alma. É bem verdade que nós estamos numa era que tem momentos que você vai ficar ansioso, triste, abatido, mas é passageiro, irmãos. Na vida do crente a tristeza ela é passageira. O crente não é para viver a sua vida deprimido e ansioso, não. Pode ter momentos, sim, mas é passageiro, porque logo, logo o Espírito Santo de Deus vai trazer o refrigério, a paz e a calma que nós precisamos. Mas nós precisamos estar firmado na palavra e fundamentado para que possamos vencer as artimanhas do diabo. Muitas vezes nós, como igrejas, nós somos vencidos, isso é o fato. O inimigo às vezes ele consegue vencer. O crente caiu, o crente ele está deprimido, ele está no fundo do poço, o inimigo está prevalecendo sobre a vida dele. Sabe por que muitas vezes, irmãos? Tantas promessas que tem na Bíblia, né? Em Cristo você é mais do que vencedor, Deus é contigo, e muitas vezes nós nos achamos vencidos. Sabe por quê? É porque o inimigo ele tem algo que a igreja muitas vezes despreza. O inimigo ele tem algo que muitas vezes nós desprezamos: organização, foco, disciplina e perseverança. O inimigo ele trabalha com organização, com foco, disciplina e perseverança, tudo com o intuito de derrubar a igreja do Senhor. Mas cadê o nosso foco muitas vezes? Cadê a nossa perseverança? Cadê a nossa organização? Será que nós temos uma vida espiritual organizada? Será que a nossa vida de oração está em dias? A nossa vida de jejum está ok? A nossa consagração está boa? Nós estamos espiritualmente organizados e focados naquilo que o Senhor quer que estejamos? Muitas vezes não, irmão. Mas o diabo, ele não desiste, ele não para de tentar derrubar a igreja todos os dias, com sutilezas, com artimanhas, com distrações, e ele está ali batendo na mesma tecla todos os dias. Você que tem uma vida cristã aí longa, de muito tempo, você percebe que todo dia o inimigo tenta, ele está ao derredor tentando para encontrar uma brecha para quê, irmão? Para tragar. Toda hora. Mas ali o crente está fortalecido, o crente está revestido das armaduras de Deus, mas ele não vai deixar de tentar você revestido da armadura de Deus. Então nós precisamos ter a organização, colocar a nossa vida espiritual em dias, ter foco no que queremos. Porque assim, a gente é crente, vamos para a igreja, terça, quinta e domingo, tá bom. Eu vou terça, quinta e domingo, tá ótimo. E a gente diz assim, tem gente que só vai no domingo. Não é assim que a gente fala? Tem gente que só vai no domingo. Eu vou terça, quinta e domingo, tá ótimo. Tá bom. Mas aí, irmão, é só isso mesmo que a gente precisa fazer? É só vir para a igreja? É só isso?
nós temos que ter meta. Eu sei que a meta do cristão é ir para o céu, mas nós temos que ter meta de crescimento espiritual, e nesta meta nós devemos focar, perseverar. É fácil orar, irmão? Não, irmão, não. É fácil orar? Acordar de madrugada para orar? É fácil jejuar? É fácil ler a Bíblia? Não, irmão. E eu não espero que seja fácil, porque Jesus não fez nada fácil por nós. Ele fez o mais difícil. Ninguém aqui quer morrer por ninguém, mas Ele deu a vida por nós. Então, ler a Bíblia para a gente é um peso às vezes. Consulta, o Aleph até falou uma vez aqui, consulta o teu Instagram aí e olha lá o tempo. Tu vai se assustar. Mas procura ler a Bíblia meia hora. Com 10 minutos, teus olhos estão pesando. Porque nós não temos foco. Nós não temos disciplina. Nós não temos organização na nossa vida espiritual. E nós estamos perdendo batalhas espirituais na mente, porque nós não temos foco. E o inimigo, ele começa na sua mente, na nossa mente. Se ele dominar a nossa mente, ele domina nossas ações. Se ele dominar nossas ações, domina tudo. Então começa aqui. A batalha é aqui. E você sabe que a batalha é aqui. E você tem muitas batalhas aqui. Mas você só vai vencer batalha aqui se você tiver foco aqui. Então tudo começa aqui. Proteja a sua mente. Blinde a sua mente com a palavra de Deus. Organize a sua vida espiritual, para que no dia mau nós possamos resistir. Porque o inimigo, ele vai tentar os crentes que estão com a armadura de Deus, mas a palavra vai dizer que quem está com a armadura vai resistir o dia mau, vai vencer o dia mau. Então o que nós precisamos muitas vezes é de inverter os polos, é ter aquilo que o nosso inimigo tem e lutar contra ele, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então Maria representa essa igreja ativista, que está focada com muitas atividades, sufocada e afadigada, com muitos afazeres, se envolve mais com a obra e menos com o dono da obra. E como eu disse, muitas vezes fazendo coisas que Jesus não pediu para fazer, perdendo tempo, se cansando e perdendo o foco. Mas a igreja Maria toma uma postura totalmente diferente. No versículo 39 vai dizer: e ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então a igreja Maria, ela toma uma posição, que é a posição mais elevada, que deve ser almejada por toda a igreja, que é estar aos pés do mestre. Não tem posição mais privilegiada do que isso. Eu sei que Jesus, ele chegou na casa de Marta, talvez até de surpresa, porque não tinha telefone para avisar. E outra, Jesus não andava só, ele andava mais 12, e era 12 crentes. E Marta estava preocupada: como é que eu vou dar de comer esse povo? Então, imagina só, chegou de surpresa, com um monte de gente, Jesus não andava só, ainda tinha multidão que ficava lá de fora, e Marta deve ter se atribulado. Você já recebeu alguém de surpresa na sua casa? É um corre-corre, né? Arruma aqui, joga os lixos para debaixo do tapete. Não, irmão. E quando é crente, maravilha para comer. Então Marta deve ter ficado muito atribulada. Mas Jesus chama ela de Marta, a boa parte é outra, Marta. Eu não estou preocupado com esse serviço, não.
Eu estou preocupado em adorar, em que você me adore, em ser adorado e ouvir as minhas palavras. Então, Maria é essa pessoa, é essa igreja que deseja estar nos pés de Jesus, que tem foco na palavra. A palavra de Deus, ela deve ser sempre prioridade na igreja, que sabe qual é a sua missão no reino, que entende qual é a sua missão no reino, que é transmitir para as pessoas o Evangelho de Cristo. Então, a igreja que tem a visão de levar a palavra, ela tem que ter foco na palavra. E uma igreja que tem visão, a visão da igreja reflete nos membros, reflete nas ovelhas. Olha, ninguém que está aqui nessa igreja tem a capacidade de ser engoldado por mentira. Eu desafio você que tem aqui, no mínimo 5 anos de crente aqui, você ser enganado por um evangelho mentiroso aí fora. Não. Porque aqui nós temos esse foco na palavra. A visão do ministério é levar a palavra de Deus que restaura a vida. Então nós precisamos ter foco nesta palavra. Como é que nós vamos ensinar aquilo que nós não sabemos e não aprendemos? Como o meu amigo falou, eu tenho sede de ouvir Deus falar, mas a palavra não vem. Então, imagine só que as igrejas ativistas que tem lá o pula-pula, e o mover, e o movimento e tudo, mas não tem a essência da palavra, parece que é espiritual, mas não é. Essas igrejas muitas vezes chegam aqui e olham para vocês, para nós sentados aqui, quietinhos, ouvindo, vai dizer, mas que igreja fria, não tem nada, o povo está tudo calado, quieto. É o povo Maria, é a igreja Maria, que está nos pés do Senhor, ouvindo quieta. Aleluia, Jesus. Ainda tem a ousadia de nos criticar. Nós escolhemos a boa parte. Ouvir. Louvado seja Deus, irmãos. Esse pequeno testemunho do meu amigo é para você entender o quanto é difícil encontrar uma igreja hoje que tenha foco na palavra. O quanto é difícil. Veja aí pelas internet da vida, irmãos, o que é o evangelho que está sendo pregado. O evangelho que está sendo pregado é um evangelho que fixa o homem aqui, na terra. É voltado para a terra. Nunca é direcionado para o céu. O convite é para que a sua vida melhore aqui. Você obtenha tesouros aqui. Você obtenha prosperidade aqui. E se fosse prosperidade espiritual, que é o que nós precisamos mais, tudo bem, mas é o foco no material, é aqui. E quando nós estamos lutando para ser mais espiritual, para receber uma palavra que venha do alto, para que recebamos uma palavra que nos direcione para Deus, que nos direcione para o alto. Muitos estão ouvindo um evangelho direcionado para baixo. Irmãos, olhando para a realidade da igreja brasileira, e por que não dizer da igreja como um todo, é muito triste, irmãos. O que será deste mundo daqui a uns 15, 20 anos? Que tipo de evangelho será pregado? Nós temos igreja hoje para todos os gostos que você imaginar, para todos os gêneros que você imaginar. Igrejas onde é proibido falar do pecado. Igreja onde só pode se falar do amor de Deus. Que Deus ama, e que porque Deus ama não vai lançar ninguém no inferno.
Na realidade, não vai. Eu gosto muito de um texto que está lá em João, que diz que quem tem um filho tem a vida eterna, mas quem não tem o filho já está condenado. Não vai ser condenado, já está, irmão. O povo não entende que o mundo estava condenado, e Jesus veio dar uma oportunidade de salvação. E aquele que não for à cruz e receber o Senhor Jesus no seu sacrifício, ele não vai ser condenado, ele já está, ele vai permanecer na sua inércia e na sua morte. Então as pessoas acham que não precisa se arrepender dos pecados, não precisa receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que está tudo bem, que não existe pecado, que isso é uma coisa nossa, crente esquadrado. E tem enganado muita gente com esse engodo, irmão. E naquele grande dia nós vamos perceber quem verdadeiramente é joio e quem verdadeiramente é trigo. Porque o Senhor vai lançar a peneira. E nós queremos estar naquele que fica na peneira. No sentido de que vamos estar separados. Tem dois sentidos, tanto os que caem como os que ficam. Mas nós não queremos cair, nós queremos ficar com Deus. Então, irmãos, Maria é essa igreja que entende qual é a sua missão no reino, que é de levar a palavra de Deus para pessoas que estão no mundo sedentas da palavra do Senhor. Porque a saúde espiritual de uma igreja está ligada ao compromisso que ela tem com Jesus e com a sua palavra, intimamente ligada a isso. Então nós precisamos entender, irmãos, não somente entender, mas aceitar de uma vez por todas, que tudo que a igreja necessita para passar por esse mundo de maneira triunfante, está aqui. A palavra de Deus. Você quer ter um casamento abençoado? Aqui. Jovem, você quer arranjar um namoro abençoado e um futuro casamento? Não fuja não, está aqui. Você quer ter filhos abençoados? Instrua aqui. Você quer ter prosperidade? Está aqui. Quer encontrar o caminho, a verdade e a vida? Aqui. Paz, salvação, libertação, cura. Aqui. Não precisa ir para nenhum canto não, irmãos. Está aqui. É a palavra de Deus. E a igreja de Cristo, ela ama ouvir a palavra de Deus. Ama. Não é um tormento estar aqui meia hora, 50 minutos, 1 hora. Ela ama. Certa vez, uma pessoa que congregava aqui, que não congrega mais, estava começando a congregar aqui, como eu falei, se você tem 5 anos ou mais, você não cai. Essa pessoa foi a uma igreja em Fortaleza, buscar uma revelação, um negócio diferente, e acabou se molhando dentro de um tanque, porque dizia que se passasse pela água do tanque, a vida velha ficava para trás, e a partir de ali ela estava lavada, e tudo ia dar certo. E a pessoa foi para esse tanque, para essa igreja, mergulhou no tanque, voltou para casa toda molhada, e a vida continuou do mesmo jeito ou pior. Então, irmãos, tudo porque não ouve a palavra de Deus. É tão simples você entender que
não é um objeto que vai mudar a sua vida, e sim, a sua vida vai ser transformada a partir do momento que você dá lugar à palavra de Deus, e Jesus entra na sua vida e vai fazer isso. E eu glorifico ao nome do Senhor, por nós termos encontrado uma igreja que ainda gasta tempo com a palavra de Deus. Que essa é a visão da igreja. E é isso que Jesus fazia. Ensinava, pregava, apresentava o reino de Deus. E nós apenas estamos seguindo o que o mestre fazia. Sem interesse algum. O maior interesse desse ministério é edificar a sua vida. O maior interesse desse ministério é que você seja um crente edificado. E não ande aí correndo atrás de ventos de doutrina para lá e para cá. Se você quer aprender mais do Senhor Jesus e ser edificado na palavra, você está no lugar certo. Porque a igreja de Cristo, ela não está firmada em preceito de sabedoria humana, e sim na palavra de Deus. Você não vai encontrar nada aqui fora da palavra de Deus. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Então Maria representa a igreja que escolheu a boa parte. Versículo 42. Versículo 41 diz: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas é necessária apenas uma. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ninguém vai tirar o conhecimento que você tem do Senhor Jesus. Ninguém. O salmista diz que é mais precioso do que o ouro, o conhecimento de Deus. E observe que ele diz assim: uma coisa é necessário. Necessário, irmão, vem de necessidade. E a principal necessidade da igreja é ouvir Jesus. A principal necessidade da igreja é ouvir Jesus. Necessário quer dizer indispensável, imprescindível, é algo que se precisa de fato, que não pode deixar de existir. Ou seja, ouvir Jesus é uma necessidade espiritual da igreja. Ele é o pão, ele é a água. Quem come não tem fome, ele jamais terá fome. Quem bebe jamais terá sede. Então tudo que nós precisamos é estar a ouvir a palavra do Senhor, é estar ouvindo a palavra do Senhor. Irmão, à medida que o mundo vai aí crescendo nas suas loucuras, frenética, todos os dias tentando roubar a nossa atenção com muitas distrações, nós precisamos ficar quietos, sentados, ouvindo a voz do Senhor. Por quê, irmãos? Porque ouvir Jesus, muitas pessoas entendem que, eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra, adquiro conhecimento e ponto. Dar ouvido às palavras de Jesus, irmãos, implica na seguinte sequência: receber, entender e praticar. O diácono Eduardo abriu o culto aqui, enfatizando muito que nós precisamos não somente ser ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então eu venho para um culto, eu recebo a palavra, eu entendo a palavra, e ela precisa se tornar viva nas minhas práticas. Então é isso que vai denotar uma igreja viva, é isso que vai denotar uma igreja edificada. É uma igreja que ouve, recebe, entende e pratica.
Tem que ter esta sequência. E é dessa maneira que nós precisamos estar recebendo do Senhor para praticar, porque nós necessitamos a cada dia dessa boa parte. É essa hora mesmo, Jesus. Nós precisamos a cada dia mais, irmãos, estar em Cristo. Estar em Cristo. Não somente ter Cristo, mas estar em Cristo. Estar em Cristo, irmão, é conhecer Ele e ser conhecido dEle. Não é só, eu tenho Jesus. Não, você precisa estar em Jesus. Se você é nova criatura, você está em Jesus. Porque aqueles que estão em Jesus são novas criaturas. E só vai morar no novo céu e na nova terra, novas criaturas. Se você está em Cristo, não tem condenação na sua vida. Porque aqueles que estão em Cristo, não tem condenação, segundo Romano, capítulo 8, versículos 1. Não há nenhuma condenação nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo, irmão, denota algo mais profundo, denota algo interno. E nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos ser conhecidos de Jesus, sabe por quê, irmãos? Porque isso vai implicar na nossa entrada no reino dos céus. Eu queria ler com você Mateus capítulo 7, versículo 21, para nós encerrarmos. Mateus 7, 21. Diz assim o versículo 21, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Segura aí. Jesus está dizendo o seguinte, suas palavras sem ações não servem de nada. Suas palavras sem ações, sem práticas, não servem de nada. Não adianta você estar aqui terça, quinta e domingo, Senhor, Senhor, e se você não fizer a vontade de Deus, adianta. Mas para fazer a vontade de Deus, você precisa saber o que é que Deus quer da sua vida. E para saber o que é que Deus quer da sua vida, você precisa ouvir a palavra dEle. Então, é uma sequência bem lógica, fácil de entender. Então, nem todos que dizem Senhor vão entrar, mas sim aqueles que fazem a vontade de Deus, e a vontade de Deus está aqui, busque conhecer. E, antes de ir para o próximo versículo, eu queria fazer uma pergunta, meus amados irmãos, uma pergunta bem simples. Eu queria que você levantasse sua mão, se você souber a pergunta. Quem aqui conhece um jogador de futebol da seleção brasileira chamado Neymar? Levante sua mão se você conhece. Muita gente conhece. Amém. Digamos que alguém sabe onde é que ele está jogando atualmente? Na Arábia ainda? Digamos que você agora nesse Natal consiga um dinheiro bom e viaje lá para Dubai, para os Emirados Árabes. E, coincidentemente, o seu lugar de hospedagem é vizinho ao condomínio do Neymar. E você está ali frenético, porque, poxa, Neymar está aqui bem pertinho. E, consequentemente, é Natal, e você se atreve a bater lá no condomínio de Neymar, para ver se você consegue ir lá na casa dele, visitar ele, tirar uma foto, sei lá. E Neymar está com a família dele, ceando o Natal, e você bate lá no condomínio e o porteiro pergunta, o que é que você quer? Não, eu queria falar com o Neymar. E o porteiro passa o interfone, e de repente ele lhe responde, tem aqui um fulano de tal lá do Brasil, querendo falar com o senhor. Sei lá, o Denísio quer falar com o senhor. Aí ele vai dizer assim, mas eu não conheço o Denísio. Mas ele diz que conhece o senhor lá do Brasil, mas eu não conheço, não sei nem quem é o Denísio, nunca ouvi, não é assim?
Será que eu vou ter sucesso em entrar na casa do Neymar, passear com ele? Para ter uma foto lá com a família dele? Não, irmão. Por quê? Porque ele não me conhece. Mas eu não conheço ele, eu sou torcedor, eu conheço a vida dele toda, eu já li várias biografias, sei com quem ele anda, o que ele faz, com quem ele é casado, sei o nome dos filhos, da esposa. Conheço o Neymar. Mas ele não me conhece. E com essa analogia, irmão, eu quero ler o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Duro, né, irmãos? Pesado. Sabe por que ele está dizendo isso aqui, irmãos? Os crentes. Não é para o mundo aí fora, não, irmão. É para a igreja. É para muitos que estão nas igrejas. Onde é que a gente vê profecia, irmão? Onde é que a gente vê expulsão de demônios? Sinais e maravilhas? Em muitos templos religiosos. Jesus está falando isso aqui, irmão, para crentes que não cultivaram uma vida de intimidade com Ele. E esse versículo sempre me causou, além de espanto, curiosidade. E para ministrar, eu fui pesquisar. Jesus está dizendo que nunca conheceu este povo, que fez maravilha no nome dele. Como assim Jesus não conheceu? E eu fui pesquisar no original grego, essa palavra conhecer aqui, esse termo que Jesus está dizendo. E eu fui procurar as minhas apostilas da época da faculdade, para procurar no original grego, o que quer dizer esse conheci. E eu encontrei, irmãos, uma palavra, ginosco. Se você for na Bíblia em grego, vai estar lá, ginosco, no lugar desse conhecer. E o que é isso, irmãos? Ginosco é um termo muito usado para explicar a intimidade do casal, a intimidade sexual do casal. Quando a Bíblia diz: e Elcana conheceu a Ana e ela gerou Samuel. Ele está falando desse conhecer aqui. José não conheceu Maria antes que ela tivesse Jesus. Ele está falando desse conhecer aqui. Ou seja, é um conhecimento gerado pela intimidade. Então Cristo está dizendo o seguinte: eu nunca fui íntimo de vocês. Que duro. Mas como? Pessoas que profetizaram não eram íntimos de Jesus. Isso fica uma reflexão para nós, irmãos, que a nossa meta, o nosso foco é buscar essa intimidade com o Senhor a cada dia, conhecer e ser conhecido dEle, ter uma relação de ida e volta com Deus. Cabe a nós, como igreja do Senhor, buscar isso e perseverar nisso, e organizar a nossa vida para isso, para que naquele grande dia, nós não estejamos recebendo uma palavra como essa, e sim, aquela que diz: vinde bendito de meu Pai, entrai no repouso preparado para vocês. Aleluia, louvado seja Deus. Que nós sejamos como Maria, todos os dias, que estava aos pés do Senhor Jesus. Escolhamos a boa parte, que é o conhecimento de Deus. Isso nunca será tirado de nossas vidas. Louvado seja o Senhor. É dessa forma que eu termino aqui, já passando um pouco do meu tempo. Agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus. Glorifico o nome do Senhor.